Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, hoje a liturgia nos apresenta dois polos temáticos principais. De um lado nós temos o pecado e de outro nós temos o perdão. O que é o pecado? Às vezes a consciência de pecado hoje, por causa de inúmeros desafios sociais, ou uma catequese errônea ou limitada, faz com que muitos cristãos percam ou saibam de fato o que é o pecado. A palavra pecado vem de hatat no hebraico, e significa desviar-se do caminho. Biblicamente falando, então, o que é o pecado? O pecado é você não viver a palavra de Deus. A palavra de Deus na Sagrada Escritura, ela é sempre concebida como um caminho, do qual nós não devemos nem nos desviar para a esquerda e nem para a direita. Seguir esse caminho tal como proposto pelo Senhor. Depois Jesus no Novo Testamento dirá: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque na ótica do Evangelho de João, Jesus é a própria palavra de Deus que se fez carne. João capítulo 1, versículo 14, e o verbo e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, para nós cristãos é pecado aquilo que não tem o gosto, não tem o odor, não tem o jeito de ser de Jesus Cristo. Se nós estamos no caminho de Cristo, nós estamos no caminho da santidade, da salvação. Se nós nos desviamos desse caminho, portanto, nós pecamos. Qual que é a diretriz, qual que é a direção correta? É aquela que o Senhor nos mostra. Por isso, então, quando Jesus chamou os primeiros discípulos, ele lhes disse: vinde após mim, veja, vinde após mim, e eu farei de vós pescadores de homens. Agora, o seguimento à pessoa de Jesus é um segmento exigente, porque nós temos uma tendência em nós, e essa tendência pelo catecismo da Igreja Católica, chamada de concupiscência. Padre, que palavra difícil, é isso mesmo, concupiscência. É a nossa inclinação para o egoísmo, mas não quer dizer que nós estamos inclinados ao egoísmo e ao pecado, que nós vamos pecar. O que faz com que a gente permaneça no caminho da santidade? Não são os nossos méritos, não é a nossa capacidade, não são as nossas obras, é a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ninguém pode ser santo pelas próprias forças, somente é santo quem tem fé em Jesus e deixa Jesus ensiná-lo a caminhar corretamente à luz da palavra de Deus. Somente é santo quem se abre à ação do Espírito Santo de Deus. Então, por causa dos nossos limites, realmente nós somos pecadores. No Salmo 51, o próprio Davi vai falar que na minha mãe eu fui concebido no pecado. Nós temos esse limite existencial, então a gente tem que ser humilde. Tem pessoas que falam assim: ah, padre, eu não tenho pecado não, eu só não matei e não roubei. Quando já falou isso, já cometeu o pecado. Se a pessoa não tem pecado, só essa frase já é pecado. Porque a morte de Cristo na cruz foi exatamente para libertar o homem do pecado. Se uma pessoa diz que não tem pecado, então ela está negando a salvação de Jesus na cruz. É falta de humildade, de orgulho espiritual. Então, para nós reconhecermos o pecado na nossa vida, é preciso seguir Jesus e confrontar a nossa vida com a vida de Cristo. Padre, como eu posso fazer isso? Olhe para a maneira como Jesus amava o Pai. Como era a relação de Jesus com o Pai? No Getsemane: Pai, afasta de mim esse cálice, no entanto não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Jesus, depois do Pai Nosso, nos ensinou a rezar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Jesus se dedicava à leitura da Sagrada Escritura. Jesus dedicava horas em oração para estar junto com o Pai. Então é possível eu reconhecer se eu tenho algum pecado na minha relação com o Pai? Olha para Jesus. Se eu não fizer aquilo que Jesus fez, eu estou pecando, ou seja, eu estou me desviando do caminho da vida. Eu conheço qual que é o meu pecado. Mas se eu olho para Jesus na sua relação com o Pai, eu preciso olhar para Jesus na sua relação com o outro. Amar o próximo como Cristo ama, não como eu penso que eu devo amar. O amor de Cristo não é uma realidade sentimentalista. O amor de Cristo em relação ao próximo é um amor concreto.
Como Jesus amava o próximo? Indo ao encontro das pessoas. Então Jesus, por exemplo, ele ia ao encontro dos pequenos, das crianças, abraçava as crianças, ia ao encontro, acolhia as mulheres, acolhia os pecadores que precisavam da misericórdia. Se eu sou uma pessoa que na minha prática eu vivo excluindo os outros, em nome de preconceitos, de ideologias políticas, eu estou pecando, eu não estou sendo cristão. Quem é seguidor de Jesus tem que gostar de ser humano, gostar de gente. Jesus gostava tanto de gente, que ele foi acusado de ser comilão e beberrão, amigo dos publicanos e das prostitutas. Será que o jeito de ser de Jesus não escandalizaria a gente muito limpinha, muito certinha nos dias atuais? Porque Jesus não justificava o pecado, jamais justificou o pecado, mas Jesus foi ao encontro dos pecadores para salvá-los. Lucas capítulo 15, versículos de 1 a 3, enquanto os fariseus e os mestres da lei murmuravam contra Jesus pelo seu jeito de ser, os pecadores e as prostitutas iam até Jesus para escutar o Senhor. Olha, quem é alguém que é um pecador, mais empedernido, para ir ao encontro de Cristo, para escutar algo que tem que mudar a vida, é porque Jesus tinha muito amor no seu jeito de falar, tinha muita ternura na sua maneira de ver as coisas. Agora, o amor não é só a acolhida, o amor também é a denúncia das injustiças, porque Jesus denunciava a hipocrisia religiosa. Jesus jamais foi omisso diante das pessoas que manipulavam a religião. Jesus viveu o seu ministério messiânico como um verdadeiro profeta. Então, se eu não for um profeta de Deus na minha casa, no meu ambiente de trabalho, onde eu estiver, eu estou pecando por omissão. Se eu conheço a palavra de Deus, e diante daquele que está errando, eu com carinho não ajudo a pessoa, eu não estou vivendo uma das obras de misericórdia espirituais, que é dar bom conselho ou instruir os ignorantes. Você quer saber o que é viver o amor ao próximo? Eu lhe convido a procurar na internet depois, eu não vou falar aqui, deixo para você que acompanha na sua casa, porque aqui a gente estimula de terça-feira o pessoal a aprender, a ser católico com C maiúsculo, católico praticante, buscar as obras de misericórdia corporais e espirituais. Só dou uma dica, 6 obras de misericórdia corporais estão em Mateus 25, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive doente, me visitastes. E a 7ª obra de misericórdia corporal, que é enterrar os mortos, está lá no livro de Tobias, no capítulo 2 do livro de Tobias. Ora, se diante daqueles que passam fome, eu não sou generoso, eu estou pecando, eu não estou agindo como Jesus. Agora vamos ver o terceiro polo, que é em relação a mim mesmo, o amor a mim mesmo. Mas como que eu vou amar a mim mesmo? Vou amar a mim mesmo como Cristo me ama. Às vezes existem certas pessoas que ao longo da vida ficam carregando inúmeras culpas, pesados fardos, baixa estima. Será que Deus quer isso para você? Será que Jesus é assim? Como que Jesus olha para você? Olhe antes para Jesus, não para a maneira como você se vê, porque às vezes a gente se vê de maneira distorcida. Então, se a gente não valoriza o nosso corpo, os nossos dons, os nossos méritos, nós estamos pecando contra nós. E dizia o Papa Francisco agora em relação ao livro da vida: se a gente não cuida da natureza, se a gente desperdiça a água, maltrata os animais, a gente não está cuidando da natureza, porque Deus nos pediu para cuidar da natureza como Ele nos entregou. Olha só, a gente consegue reconhecer os nossos desvios. Será que nós somos 100% mesmo? Azarias aqui na primeira leitura reconhece o pecado dele e o pecado do povo. O reconhecimento do pecado diante de Cristo é libertação. Eu sempre digo o seguinte: uma pessoa que não confessa o seu pecado, não admite pecado, é como aquela pessoa que vai numa casa de uma outra pessoa, ou se você na sua própria casa. Você está lá na sua sala agora, vendo a missa aí na sua sala, na sua televisão, e com você começa a espirrar, espirra aqui, espirra ali, toma todo tipo de remédio de rinite alérgica, quando você se lembra que faz 2 meses que você não limpa o seu tapete. O problema está na sujeira do tapete. Isso é o pecado. Quando a gente ergue o tapete e vê aquela sujeira, a gente joga a água do Espírito Santo, a gente volta a respirar, a gente volta a ter vida. Então o reconhecimento do pecado é o primeiro passo para a gente se livrar dessas sujeirinhas que a gente vai colocando no tapete da nossa interioridade, ou dentro da nossa vida, do nosso coração.
No relacionamento com os outros, é como uma casa, a nossa interioridade. A casa pode ficar fechada. Viaja para você ver 30 dias. Quando você chegar na sua casa, vai estar tudo limpinho? Vai estar aquela poeira em cima ali dos móveis, não vai estar? Assim é a vida. Como você tem que sempre limpar a sua casa, também você sempre tem que buscar o sacramento da reconciliação para que a tua casa cheire nova e não cheire a poeira e não te dê rinite alérgica. Quem não confessa seus pecados está vivendo rinite alérgica espiritual. Olha lá, hein? Depois nós temos o perdão. Vamos ver o que é o perdão. Jesus hoje no Evangelho falou do perdão, outro polo da homilia de hoje. Padre, uma pessoa chegou até mim e falou assim: perdoa aquela pessoa que fez algo para mim, esquece daquilo que ele lhe fez. Espera aí, perdão não é esquecer o que o outro me fez. A gente tem memória, Deus nos deu inteligência, que perdão é esse? Perdão não é esquecer-se do que o outro lhe fez. Perdão é mesmo você se lembrando do que o outro lhe fez, isso não mexe com você mais. É como uma cicatriz, quando alguém faz um mal a nós, é como se fosse um corte, uma cicatriz na mão. Aí dói, não dói naquele momento? É a dor do mal do outro na nossa vida. Aí a gente costura, passa uma pomada, cicatriza, a vida continua. Mas se você olhar para aquela cicatriz, você vai se lembrar quando ela foi realizada. O que é o perdão? O perdão, você só perdoa uma pessoa quando se lembrando do fato, isso não mexe mais com você na sua interioridade. Padre, ainda mexe, quer dizer que ainda você não perdoou. Mas mais importante do que chegar à cicatriz, é você caminhar para ela. Quando a gente faz uma ferida, a gente passa pomada. Você não vai ficar deixando doer. Então, se você tem um ódio no seu coração, uma dificuldade de perdoar alguém, procure Deus. Veja que Jesus falou: perdoar de coração. A gente não consegue perdoar somente com nossas próprias forças. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Quando você não perdoa uma pessoa, é como aquela pessoa lhe fez mal, te deu um copo de água envenenado. Você tomou aquele copo de água envenenada, aquilo está envenenando a tua alma. Você começa a somatizar, ódio provoca várias doenças. O perdão então não é para o outro, o perdão é para nós. E quando a gente perdoa o outro, não quer dizer que a gente vai viver exatamente como a gente vivia antes. Nós temos o exemplo de Esaú e Jacó. Quando Esaú e Jacó se reconciliaram, cada um foi para o seu lado. Às vezes perdoar o outro significa manter uma distância respeitosa, para que o outro não volte a me machucar. Olha que bonita a liturgia de hoje então, nos ensina a reconhecer o pecado, mas também nos ensina a perdoar, porque antes Deus nos perdoa. Quais são as dívidas que nós temos aqui em relação a Deus? As dívidas de amor. No Pai Nosso nós rezamos isso: perdoai-nos as nossas ofensas, que pode ser traduzido também, perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, assim como nós perdoamos a quem nos deve. Deve o quê? Amor. Deus nos ama tanto, a gente sempre deve amor a Deus. O outro também sempre vai dever um pouquinho de amor por nós. Por isso sejamos misericordiosos, e que não seja a nossa medida extremamente exigente, porque caso contrário, a gente pode espantar pessoas que poderiam nos amar segundo a capacidade delas, segundo aquilo que elas podem, não segundo a nossa medida. Então vamos pedir ao Senhor, nesta Santa Missa, a capacidade do reconhecimento do pecado, mas acima de tudo, a capacidade de se libertar do pecado por meio do perdão divino. Vamos continuar nossa Santa Missa cantando. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um fiel evangelizador. Ligue para 11 4200 8080.